Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos conversar sobre o clima. Gente, quando fazemos uma viagem e queremos saber se vai chover ou se vai fazer sol, estamos querendo saber como vai estar o clima do lugar que vamos, certo? Então essas informações elas fazem referência às condições do tempo, ou seja, as condições atmosféricas de um determinado momento, tá legal? Essas condições do tempo, elas podem mudar a todo momento, tanto de um dia para o outro, quanto no mesmo dia, correto? Então o clima é definido como as características atmosféricas predominantes de um lugar, tá legal? Então quando a gente fala que o dia está ensolarado, ou que o dia está nublado, por exemplo, na verdade, estamos falando do tempo. E quando falamos que tal região é fria, tal região é quente, uma região específica, um lugar determinado, aí estamos falando do clima, tá legal? Então as mudanças do tempo estão relacionadas a diversos fenômenos, em especial os deslocamentos de massas de ar. Aí vocês me perguntam, o que é massa de ar, certo? Então, massa de ar são porções de ar que ganham características de temperatura e umidade do ar das áreas de onde elas se originam, certo? Por exemplo, nas regiões polar e temperada, são formadas massas de ar fria. E as que se formam nas regiões equatorial e tropical são quentes, tá legal? As massas de ar, ao se moverem, mudam as condições do tempo nos lugares por onde elas passam, certo? Então, uma massa de ar fria provavelmente gera uma queda da temperatura e é conhecida como frente fria. Já a massa de ar quente provoca um aumento da temperatura e é conhecida como frente quente, certo? Agora, as previsões do tempo são fundamentais para diversas atividades, como por exemplo a agricultura, a construção civil, transporte aéreo e para a nossa vida normal também, né? Então, sabendo com antecedência o comportamento do tempo, os agricultores eles podem plantar e colher antes da geada, por exemplo. A previsão do tempo é feita por meteorologistas, né, em centros de pesquisa especializado. Aí esses profissionais, eles analisam todo dia imagens de satélite e informações que influenciam, por exemplo, a temperatura, a chuva, o tempo, tá legal? Então o clima de uma região é formado pela combinação de vários elementos. Os principais elementos climáticos são a temperatura do ar atmosférico, a precipitação e a pressão atmosférica também. Então a temperatura depende da insolação, ou seja, a quantidade de luz do calor do sol que chega em um determinado local, tá legal? A precipitação é a água presente na atmosfera e ela pode precipitar, ou seja, ela pode cair na forma de chuva, de neve, de granizo. Já a pressão atmosférica é a pressão que o ar exerce sobre tudo que existe aqui na superfície terrestre, aqui no chão, tá? A latitude em áreas próximas ao Equador e as regiões tropicais recebe mais radiação solar, tá legal? Por isso as temperaturas são mais altas nessas áreas e mais baixas quando estão mais próximas dos polos, certo? A temperatura diminui do Equador para os polos e quanto mais elevada for a altitude, mais a temperatura vai diminuindo. Então, por exemplo, em média, a cada 100 metros de altitude, a temperatura diminui 0,6 graus Celsius, tá legal? E também em áreas mais próximas do mar, a variação de temperatura é menor nas áreas continentais distantes do mar, tá legal? Então essa foi a aula de hoje, a aula sobre clima. Vamos ter outras aulas sobre esse tema também, tá legal? Na aula de hoje conseguimos entender ali sobre essa questão das massas de ar, como se forma toda essa questão do clima, sobre a previsão do tempo. Então essa foi a aula de hoje, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês e bons estudos.